Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e com seus familiares. Meus queridos irmãos, nós temos meditado numa série de mensagens falando sobre a oração. E pode surgir uma pergunta quando nós meditamos sobre oração. E a pergunta pode ser: quando nós devemos orar? A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, diz assim: orai sem cessar. Não é? Orai sem cessar. Então, nós temos também um outro texto que está em Lucas, capítulo 18, dos versos 1 ao 8, que fala também sobre o dever de estar orando o tempo todo. Meus queridos irmãos, a oração deve ser constante em nossas vidas. Nós devemos levar uma vida de oração. Veja o que o Senhor diz em Lucas 18. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Meus amados irmãos, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que pode ter acontecido ou não, mas cujo objetivo é lançar luz sobre uma verdade. E no caso aqui, lançar luz sobre uma verdade bíblica. Então, o que diz a parábola? Diz sobre o dever de orar sempre. O que é dever? Dever é algo que nós temos que fazer por obrigação, é uma obrigação que temos, né? É algo necessário, é um compromisso moral. Então devemos orar sempre e nunca desfalecer. Dá a ideia aqui de nunca ceder, nunca parar de orar, mas estarmos o tempo todo em oração. E alguém pode perguntar: isso é possível? É possível. Eu conheci uma pessoa certa vez numa viagem que ela estava compartilhando comigo que ela estava num momento da sua vida que ela estava orando tanto e lendo tanto a palavra de Deus que na mente dela não tinha mais espaço para pensar em outra coisa a não ser levar uma vida de oração. E ela me dizia: pastor, eu tenho experimentado uma vida de oração, eu tenho vivido na plenitude do Espírito. Então é algo maravilhoso. E isso nos fez lembrar, logo quando me converti, não é? Então as pessoas começaram a notar a mudança que estava havendo em mim. E aí, meus queridos irmãos, um dia um grupo de pessoas estavam participando de uma conversa que aquela conversa eu não estava compactuando com ela, e um dos amigos disse assim: o João está vivendo numa outra dimensão, ele está no outro nível, ele está no outro estágio. E é verdade. A minha mente, naquele momento, e por aqueles dias que eu havia me convertido, não conseguia pensar em outra coisa a não ser nas delícias eternas, a não ser nas coisas celestiais. E isso nos faz lembrar de Colossenses capítulo 3, que diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima. Se ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas do alto. Então, meus queridos irmãos, é possível nós estarmos o tempo todo pensando no Senhor, né? Pensando no Altíssimo, conversando com Ele, pensando no Pai Celeste, conversando com Ele durante uma viagem, no trabalho, em todos os lugares. É muito normal dizer: agora, Senhor, como que eu vou resolver isso? E agora, Senhor, me ajude a resolver aquilo. E quantas vezes nós percebemos a mão do Senhor nos mínimos detalhes. Há pouco tempo atrás,
eu precisei ir num determinado lugar, antes da pandemia, eu precisei ir num determinado lugar e tinha uma fila enorme de carros, o lugar estava cheio, não é? E aí não tinha mais como estacionar lá, estava longe para chegar. E aí a pessoa responsável pelo trânsito, né, ao ver os meus cabelos brancos, diz assim: o senhor quer entrar? Entra por aqui e o senhor pode ver, quem sabe, se consegue um lugar lá na frente, um lugar para idoso, coisa desse tipo. Aí eu agradeci e fui. Mas foi incrível, porque quando eu cheguei no lugar, andei assim uns 500 metros, né? Quando eu cheguei no lugar que ia começar o estacionamento, eu não me lembro se o primeiro ou o segundo carro já acendeu a luz de ré, mostrando que ia sair. E o lugar foi meu, porque eu estava em oração. Senhor, o senhor sabe, né? Que eu preciso ir lá, o senhor sabe que eu preciso de um lugar. Conversando com Deus. E foi incrível. A pessoa deu ré na minha frente, foi embora e eu entrei no lugar dela e glorifiquei o Senhor. Então, você pode achar isso aí, que isso não é nada, é uma coincidência. Não. Eu tenho muitas experiências e tenho certeza que não há coincidências quando você está orando. O que existe é um Pai amoroso respondendo às orações. É isso, não é? Então, meus queridos, nós devemos orar. E aí, para lançar luz, Jesus conta sobre esse juiz. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. O juiz fez justiça para se livrar dela. Mas é como se Jesus estava dizendo assim: com o vosso Pai Celestial não será assim. Olha o que ele diz: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Oh, meus queridos, quer dizer, o nosso Deus é bom, é Pai. E Ele, vendo os seus filhos clamando dia e noite, depressa Ele fará justiça. Diz o verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Isso nos faz lembrar de Daniel, que nós meditamos há poucos dias, não é? A Bíblia diz que Daniel começou a orar, imediatamente a sua oração foi ouvida no céu, imediatamente sai uma ordem e a sua oração é respondida. Então, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus queridos, o Senhor está contando esta parábola. Ela está logo após o capítulo 17, que Jesus acaba de falar sobre a necessidade de estar preparado para a volta, para a sua volta, para o fim de todas as coisas. Então, o que nós percebemos aqui é que Jesus está dizendo: olha, é preciso estar preparado, é preciso estar orando dia e noite, o tempo, não é? Os tempos são maus, não é? Então é preciso estar conectado com Deus, é preciso estar aprovado, é preciso estar desenvolvendo uma vida de santidade através da oração. Então procurem orar, procurem buscar a face do Senhor. Procure, é como se Jesus estivesse dizendo: Deus é um Pai amoroso e Ele tem prazer em atender os seus filhos, em
fazer com que seus filhos estejam sempre conectados com Ele, e estando conectados com Ele, não é perigo de serem tentados, não há perigo, ou se forem tentados, vencerão a tentação. Não há força que pode resistir uma pessoa em oração. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, esse resistir, você continua, se mantém firme, que o inimigo vai embora. Então, meus queridos irmãos, se nós vivermos uma vida de oração, se orarmos sem cessar, certamente que as vitórias serão grandes e estaremos todos os dias preparados para a vinda do Senhor. Se o Senhor vier hoje, você está preparado? Se o Senhor vier agora, você está preparado para estar com o Senhor? Ou pode ser que você já aceitou a Cristo, mas está levando uma vida santa? Está aprovado no sentido de estar fazendo a vontade do Senhor? Então, meus queridos, vamos desenvolver uma vida de oração. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e toda a sua família. E pense nisso, ore sem cessar e você começará a viver uma vida numa outra dimensão. Você começará a experimentar a vida em toda a sua plenitude. Porque é impossível estar em oração, estar conectado com Deus e não sentir paz, e não sentir segurança, e não ser atendido nas suas súplicas. Então, que Deus o abençoe. Que a graça do Senhor seja derramada sobre você e sua família abundantemente em nome de Jesus. Amém.